Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Meu estimado ouvinte, hoje celebramos o dia da memória semanal dos anjos. Nesta terça-feira, com muita alegria, queremos viver essa graça de estarmos na companhia dos anjos. Dando sequência às nossas meditações tão úteis, da carta do Papa Francisco sobre a liturgia, o número 7, Desiderio Desiderave, é o nome da carta apostólica. No número 7, o Santo Padre diz o seguinte: o conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, o seu sacrifício em obediência ao Pai. Veja o quão é importante e profunda esta afirmação. A Eucaristia é cruz, é o mistério, é o sacrifício de nosso Senhor. Se não tivéssemos tido a última ceia, isto é, a antecipação ritual da sua morte, não teríamos podido compreender como a execução da sua condenação à morte pudesse ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai. O único verdadeiro ato de culto. Veja, a Eucaristia, instituída por Nosso Senhor, é uma antecipação do seu sacrifício na cruz. Se Nosso Senhor não tivesse instituído a Eucaristia, nós não teríamos entendido o mistério do sacrifício dele na cruz. Não teria completado o sentido da Páscoa. Poucas horas depois, os apóstolos teriam podido ver na cruz de Jesus, se tivesse suportado o seu peso, o que é e queria dizer: corpo oferecido, sangue derramado. E é disso que fazemos memória na Eucaristia. Quando regressa, ressuscitado dos mortos, para partir o pão pelos discípulos de Emaús e pelos seus que tinham voltado a pescar peixe, e não homens, no lago da Galileia, esse gesto abre os seus olhos, cura cada um deles da cegueira infligida pelo horror da cruz, tornando-os capazes de ver o ressuscitado, de crer na ressurreição. Aqui o Santo Padre faz uma lembrança do gesto mais importante da liturgia que nós celebramos, a fractionis panis, o partir o pão. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus ao partir o pão. Os cristãos são reconhecidos na fractionis panis, na fração do pão. Por que os discípulos não puderam enxergar isso? Por causa do horror da cruz, diz o Papa. O horror da cruz cegou os olhos dos discípulos, causando-lhes decepção, angústia e tristeza, desolação, insegurança e medo. Que Nosso Senhor nos ajude também a enxergar esse mistério, grande mistério. Por isso a Igreja sempre vai nos apresentar este grande mistério. É um mistério que vem ao nosso encontro e que nos preenche. É o mistério da Santa Missa. Não podemos esquecer que a Santa Missa é a centralidade da liturgia da Igreja. A missa é o ápice, é o ponto ápice, é o ponto cume de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. Assim, meu dileto ouvinte, nós podemos entender que ser católico é ser desta verdade,
é ser também alguém que se imola com Cristo. Eu tenho atendido muitas pessoas com sofrimento. As pessoas passam mensagens de diversos lugares com grandes sofrimentos. E agora, depressão, borderline, todas essas doenças psicológicas tremendas, esquizofrenia, tem tomado o coração de muitas pessoas. Exige de nós que cuidamos dos outros uma paciência enorme. E quem está doente precisa ter um pequeno facho de consciência de que precisa se autoajudar. Precisa tomar o remédio, obedecer o médico, fazer os exercícios que se recomenda e acolher com alegria o cuidado que a família impetra para que as pessoas sofridas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Assim, meu dileto e amado ouvinte, nós somos chamados a enxergar o sinal eucarístico do partir o pão. É este amor eucarístico que me faz compreender que atrás da feiura da cruz, da tristeza, da obscuridade da crucifixão, está a esperança da ressurreição. Ressurreição para você que está com depressão, que está com esquizofrenia, que está com alternância de humor, você que está bipolar. A cruz é para você. É preciso você abraçar a cruz para que possa enxergar na esperança a ressurreição e a libertação que Deus realiza em cada um de nós. Como são desafiadores os tempos que nós vivemos. Os desafios para a igreja, para a nossa fé, para nossas famílias. Os desafios são muitos e nosso Senhor quer falar ao nosso coração com o sinal do partir o pão. Ao partir o pão, o Senhor nos dá esta consciência do mistério da ressurreição. Confiemos na graça de Deus e peçamos sempre a graça, o milagre da fé, que vai nos sustentar na nossa caminhada rumo à casa do Pai. Quem tem o Cristo tem tudo. Quem ama a Eucaristia não sucumbe a estas tristezas e desolações desse tempo cruel que estamos a viver. Fiquemos, prezado ouvinte, com a coragem da fé no nosso coração, hoje e sempre. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje nos lucra com o Salmo 37, 22. O salmista assim reza: Não me abandoneis, Senhor meu Deus, nem fiqueis longe de mim. Vinde em meu auxílio, ó Senhor, força da minha salvação. O salmista clama pela presença de Deus na sua vida. O que um deprimido deve fazer? Clamar a presença de Deus na sua vida e aceitar as perdas. Muitos de vocês que estão deprimidos e perambulam pela vida nesse sofrimento é porque não soube perdoar. Não soube aceitar as perdas, os prejuízos. Então isso vai remoendo dentro do coração e o orgulho vai untando esse sentimento doloroso de perda até a pessoa chegar à depressão. E a depressão é uma coisa do mal, né? Do orgulho, é da falta de aceitação,
da falta de humildade no coração que nos leva a esse estado deplorável de perda do sentido da vida. A vida é um dom precioso, eu não posso perder o sentido da minha vida. Para isso eu necessito esse profundo mergulhar no Cristo. Somente nele serei capaz de encontrar o que o salmista encontrou. A guarnição divina, a proteção divina, o aconchego de Deus na nossa vida. Porque é esse aconchego de Deus que produz em mim a força e a salvação divinas. Todo o nosso caminhar neste mundo deve ser na plataforma do despojamento, da humildade e da entrega do coração a Deus sem reserva. Deus nos ama, Deus nos quer, Deus quer a mim e quer você também. E a nossa união com Ele se dá pelo dom da fé, por esse abandono que a alma faz em direção a Deus. Pois temos também a tentação que o salmista teve de pensar que Deus está longe. Deus é uma presença onipotente, onisciente no mundo. Está presente em todos os lugares, no céu, na terra, enfim. Deus é aquele que nos ampara. Para isso é preciso ter fé. E a fé você não compra no supermercado. Você não compra pela internet. A fé é uma adesão do Espírito que o crente faz, dizendo: eu confio, eu espero e eu amo. E Deus te abençoe, prezado ouvinte, especialmente você que está doente e desesperado, com depressão, tristeza, pânico. Deus te dê o governo das suas vontades, das suas ideias. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, cura o ouvinte enfermo, doente, triste, angustiado, que sofre de maneira terrível as dores do dia a dia. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Venha nos curar. Venha, Senhor, nos abençoar, nos redimir de todas as angústias e tristezas desta vida. Fica, Senhor, conosco, hoje e sempre. Amém. Na presença dos anjos, nos colocamos para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e os seus. Que a luz da divina graça brilhe no caminho de todos. Amém.